Olá, então, para vocês. Hoje a gente está aqui num ambiente novo, né? Um ambiente novo. E olha só que legal que eu vou mostrar para vocês, juntamente com o André e o Gustav. Ah, agora sim. Boa noite, boa tarde para vocês aí. Vocês estão bem? Gente, boa tarde, né? O Gustav cedeu aqui um espaço, né? Que ele utiliza aí para trabalho também, né? Sim. E ficou sensacional. Particularmente até fiquei mais bonito aqui na imagem. Mas muito bem, hoje estamos aí em mais um estudo bíblico. A gente quer conversar um pouco sobre o último capítulo de Lucas. Não sei se a gente vai chegar até o fim do capítulo hoje, mas a intenção é a gente conversar um pouco sobre esse capítulo 24. Lembrando que ainda a gente vai continuar no texto de Lucas, só que no segundo livro dele, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que ele também escreveu. E hoje nós vamos ir para algo que estamos esperando desde a semana passada. Semana passada a gente leu sobre a morte de Jesus e aí ficou uma pergunta no ar, né? Será que ele ressuscitaria? É complicado. Vamos descobrir, hora de descobrir a verdade. Hora da verdade aqui nesse nosso react do livro. Mas, obviamente, temos então esse importante relato da ressurreição. A gente quer convidar vocês aí para fazer essa reflexão juntamente com a nossa leitura. Sempre lembrando que estamos aqui na leitura da tradução Nova Almeida Atualizada. Você pode fazer aí a leitura na sua Bíblia ou na sua tradução. Você não pode acompanhar aqui também pela tela do seu celular ou computador. Vamos disponibilizar. Então vamos ler o capítulo 24, vamos até o versículo 12, agora nesse primeiro momento. Lucas 24, assim está escrito. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Pois, muito bem. Temos aqui, então, o que aconteceu com Jesus, né? Não morreu. Uma boa notícia. Mas a gente já comentou na Páscoa, né? Não foi esse texto que a gente lembrou, mas esse é um texto que fala de alguns detalhes sobre o nome das mulheres que estavam ali. Normalmente a gente vê nas representações duas ou três, né? Mas acho que é um grupo. Aqui pelo menos tem 4. Pelo menos 5, né? Maria, Joana, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras. E o plural, então pelo menos mais 2, né? Pelo menos mais dos 5 no mínimo. Então, isso dá a devida importância, lembrando da crucificação, né? Se a gente lembra de Lucas deixa ali também na questão da crucificação de Jesus que as mulheres estavam lá. Então, provavelmente pode ser o mesmo grupo de mulheres que ajudaram a retirar Jesus da cruz, né, junto com José de Arimateia, e levaram lá. O que isso é importante? Bom, é importante porque tem pessoas ali. Ponto, né?
é importante por causa disso, né? Às vezes a gente pode correr o risco de tentar fazer alguma questão maior, né? Justificando algo, mas o importante é que seguidores de Jesus estavam ali. Não importa se eram mulheres ou homens, obviamente que para o contexto em que os ouvintes de Lucas estão recebendo, o fato de mulheres, e Lucas faz questão de mostrar isso, né? O fato de mulheres falarem algo faz com que os próprios discípulos digam, pô, mas isso aqui é um delírio, elas estão delirando. Bom, nem Tomé acreditou nos homens. Tomé achou que os próprios... Então também, de novo, não é uma questão propriamente por ser mulher ou homem, mas o fato é que seguidores de Jesus, pessoas que estavam com Jesus o tempo todo, e Lucas ainda lembra que eram pessoas que estavam na crucificação, essas pessoas foram lá, e não uma só, né, foi inventado. Mas o relato dessa testemunha mostra que realmente Jesus ressuscitou. Essa é uma verdade que não tem negociação, né? A gente não pode negociar isso. E vale lembrar também que elas não foram as únicas, né, que contaram, porque depois Pedro foi lá, né, encontrou, e mesmo assim, mais tarde vai falar que os discípulos não acreditaram em Pedro. Pedro e João, né? João, Pedro, mas João. João chegou primeiro, mas Pedro que entrou. Pois é. E depois os outros 2 discípulos lá em Emaús também não acreditaram. Eles que viram Jesus. Então é uma questão daqui acreditar ou não. Simples assim. Tem um trechinho de um comentário de Cirilo de Alexandria. Eu vou ler só uma frase. Diz assim: a mulher, outrora instrumento da morte, foi a primeira a conhecer e anunciar o augusto mistério da ressurreição. Boa ligação. Eu já tinha ouvido falar, mas não lembrava. É verdade. Então, curioso que, né, através da mulher, o pecado entrou. E através da mulher a ressurreição foi anunciada. Tem a questão da descendência também, né? Da própria... dando ênfase nesse papel importante, né? Cara, esse aí, eu acho que eu já tinha escutado alguma coisa, mas não lembrava desse. É um bom link, cara. Quem é que fez esse aí? Cirilo. Não foi o Pedro. Não foi o Pedro. E temos aqui também alguma questão importante, que é os anjos, né? Ou os homens. Aqui o Lucas narra dessa forma, né? Os homens com vestes reluzentes, né? O nome anjo que a gente tem hoje, ele justamente, a palavra essa anjo seria a palavra mensageiro, né? Uhum. O anjo nada mais é do que um mensageiro, aquele que faz a vontade de Deus, obedece a Deus, mas a principal função dele também, uma das funções dele, senão a principal, é ser esse mensageiro. E vejam só que interessante, a mensagem dos anjos não é deles próprios, né? Eles só anunciam aquilo que já foi anunciado. Eles não estão inventando agora vamos fazer algo diferente aqui. Jesus não falou para vocês que ia ressuscitar, mas ressuscitou. Agora, deem o seu jeito. Não, eles lembram isso. Lembrem do que ele falou para vocês lá na Galileia. E aí, os anjos apenas entregam uma mensagem que já foi dita para eles. E isso é interessante, porque, fazendo essa conexão para nós, né, nos dias de hoje, a gente brincou no início, né? E aí, será que Jesus vai ressuscitar ou não? Como é que vai ser a história, né? Mas essa história da ressurreição, ela precisa ser anunciada sempre, o tempo todo, porque a gente esquece daquilo que Jesus falou. Pô, se os seguidores de Jesus, presencialmente com ele, né, durante 3 anos, tiveram que ser lembrados do que ele falou para ter conforto, poxa vida, como é que elas não lembraram na hora? Peraí, tá tudo dentro do plano, gente. Não se desespera. Os discípulos nem lembraram. Mas peraí, se está dentro do plano, está tudo certo. Então, o que dirá nós, né? Por isso que a importância da constante
o constante estudo, né, do constante ouvir da palavra de Deus, faz com que, às vezes, coisas que a gente escutou ao longo da nossa vida sejam novamente ditas num momento importante da nossa vida em que a gente vai achar que é a primeira vez que a gente está escutando. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai passando pela primeira vez, né? Principalmente, vamos dar um exemplo bem mais drástico, né? Primeira vez que morre alguém que a gente ama muito. Pode ser que a gente tenha escutado frases sobre conforto, né, em meio ao luto e tal, a vida toda. Ou até dito isso várias vezes para outras pessoas. Mas naquele momento, quando a gente está passando por essa situação, uma frase que a gente disse várias vezes, ou que a gente ouviu várias vezes, naquele momento é como se fosse a primeira vez. Porque é a primeira vez que a gente está passando por aquilo. Então, a palavra de Deus, ela não é apenas constante num sentido temporal, né? Eu usei essa palavra no culto, no último final de semana no culto. Ela é uma palavra que ela é anunciada ontem, mas ela tem um impacto hoje como se fosse pela primeira vez. E isso faz parte da nossa edificação como cristãos, né? Continuar ouvindo, continuar aprendendo. E cada dia é um dia diferente, é um dia novo. E a palavra de Deus se faz nova, né? Todos os dias. Esse relato dos anjos me lembrou isso, sobre essa questão. Não sei se mais alguém tem algum comentário aí sobre essa parte do texto da ressurreição. Só jogar um pouquinho de água na fogueira aqui. O que a gente sabe aqui é que o corpo dele sumiu. Na verdade, não estamos tão certos ainda da ressurreição. A gente já está vendo ele ainda não apareceu visualmente. Ele ainda não... Tá certo. Vamos devagar. Eu acho que foi os soldados que pegaram ele durante a madrugada e levaram para algum lugar. E isso é importante. Lucas aqui ainda realmente não disse que Jesus apareceu, né? Não achar o corpo, é verdade, diz aqui, não achar o corpo. Aqui não. Pedro sai de lá admirado, né? Mas não admirado por quê? Só tá confuso. Admirado com o que havia acontecido. Interessante, né? Eu não sei se é Mateus ou Marcos que relata que Pedro entrou. Aqui Lucas diz que ele se abaixou. Tem alguns relatos, né? E isso é legal dos evangelhos, porque eles não estavam se importando assim e dar uns detalhes ou linhas cronológicas exatas, né? Porque cada um fez o seu relato. E isso só nos dá mais certeza ainda de que realmente eles estavam relatando a mesma coisa, né? Pois é. Tem sobre essa diferença de relatos. Tem um cara, né, um detetive forense chamado James Warner Wallace. Ele pega essas diferenças de relato e usa a ciência forense para identificar quando as testemunhas estão falando a verdade ou mentira. E pela ciência eles identificaram que pelas pequenas divergências, e não que não todo mundo está falando exatamente a mesma coisa, mas seu ponto de vista é fato que isso é verdade, né? É um relato verdadeiro. Por causa dessas nuances, né? São detalhes. É como se fosse a nós aqui, combinado, história aí. Não foi combinado. Algo que a gente fez de errado contra o André. Vamos combinar aqui, a gente vai... Interessante. Vamos lá então agora sim, agora a gente pode fazer a pergunta então, né? Será que Jesus vai aparecer para alguém? Será que foi direto para o céu? Será que Jesus foi direto para o céu? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram.
Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Quando é que foi? Foi segundo domingo de Páscoa, né? Segundo de Páscoa. Eu lembro que eu estudei sobre esse texto aqui, a igreja antiga comenta que pode ser pai e filho ali, nesse caminho. Estou tentando lembrar, de pegar o nome do outro cara que a igreja, que a tradição atribui, né? O tal do Cleopas e o outro... Aqui está Amaon. Não sei se é isso. Cleófas e Amaon. Acho que era alguma coisa nesse sentido. Mas diz aí se é... Não, aqui não. Aqui é um comentário de Cleófas. Sei pelos nomes. Eles comentam que poderia ser pai e filho, mas também não é tão importante, né? Uhum. Esse parentesco é apenas um detalhe interessante. E para mim, salta aos olhos aqui primeiro é a ação de Jesus em fazer com que eles não o conhecessem. E aqui nessa tradução eles colocaram que como, no final lá, né, de como se mas aqui também é uma ação de Deus, né? Tanto o não reconhecimento como o abrir dos olhos. Não foi porque eles foram se tocando, e aí, por causa de um movimento específico, eles reconheceram que era Jesus. No original mostra que Deus fez isso acontecer. O que para nós também é importante, né? Porque não tem como nós reconhecermos quem é Jesus sem que ele faça isso. Não tem como a gente crer nele, né? Nesse sentido, como sendo Deus, sendo Salvador, sem que ele faça isso em nós, né? E a gente tem alguns exemplos, né? Pessoas que estudam a Bíblia, mas não creem em Jesus como Salvador, né? Pessoas que leem os relatos e tudo e mesmo assim assumem, né, publicamente que não creem. Então, esse primeiro ponto aqui é interessante, de Jesus fazendo isso na vida deles, né? Não sei se alguém tem mais um destaque aqui. E é interessante que ele não faz isso de uma maneira instantânea, para abrir os olhos. Mas aí ele fala que
coração deles ardia no peito enquanto Jesus explicava as Escrituras. Então parece que eles dá aquela cegueira neles para não identificar quem Jesus é, mas ao mesmo tempo explica as Escrituras, vai explicando de Moisés até né, toda a Escritura, até os profetas, e daí o coração age no peito, mesmo antes de reconhecerem que ele era Jesus. Né? Mas tipo, ele fez isso com eles. Sim. Jesus fez através desse processo. Tem um comentário de São Bento aqui. Tem, agora com saudade dele. Nunca decepciona. Que traz um ângulo diferente, assim, que eu achei bem interessante. Ele fala assim: enquanto falavam do Senhor Jesus, este se acerca deles e passa a caminhar ao seu lado, a alumiar-lhes as almas com a fé da ressurreição e a cumprir esta promessa. Porque onde se acharem dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ah, ele faz esse link com... Pô, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, né, enfim, meio que complementando aqui, é a promessa, né, de que estando dois ou três no meio dele, não necessariamente iremos vê-lo. Né? Então, Sim. complementando com o que ele mesmo, né? Jesus estava ali com eles, né, como que, né, cumprindo essa promessa, e eles não o reconheceram. Não, eu vou fechar o raciocínio. Não há expectativas criadas a respeito de estamos reunidos em nome de Cristo e, né, Sim. ele vai se manifestar, o Espírito vai se manifestar de alguma forma e tal. Vai ter uma revelação aqui. Mas simplesmente temos a certeza de que Cristo está aqui nesse momento. Então, mas um destaque seria quando a palavra dele está, né? Quando a palavra de Deus está, ela está. E essa questão de aquecer o coração, quando a gente começa a estudar um assunto teológico, né? Digamos assim, que a gente vai se surpreendendo com ele. Cara, pô, tu nem vê a hora passar. Vai e começa a ler e vai vendo outros comentários, aquilo vai te, né, não digo aquecendo o coração, mas fica, digamos assim, com um ânimo, né? Acho que é esse sentido também. Os discípulos foram ouvindo, né, uma aula ali de, literalmente, teologia, né? Estava dando uma aula para eles. E aqui ele mostra até o caminho, né? São quantos quilômetros era aqui? 10 quilômetros. 10 quilômetros aqui, 1h30. dependendo do ritmo, Dependendo, conversando, né? Então foi uma boa aula aí. E o segundo ponto que eu sempre me chama a atenção aqui é o fato de Jesus, ele fez ali lá no sul a gente usava o termo feição. Ele tem uma feição assim, eu tô indo embora. Para ver se os caras iam chamar ele. Aí eu até fiz a reflexão no sermão que essa era a prova final para ver se os discípulos tinham entendido algo. Pô, se eles entenderam o que eu tô falando aqui, eles vão me chamar para jantar, cara. Então vamos fazer o teste. Eu diria que ele deu uma de João sem braço. Eu vou fazer o teste aqui, vou dar um miguezão. Eles vão me chamar para jantar porque eles não entenderam nada do que eu falei, é só 1h e pouco aqui. E aí, então eles chamam, né, para ficar na casa ali. E óbvio, tem uma cena bem impactante. Até aqui há uma discussão, né? Eles realmente associaram essa questão do dividir o pão, particularmente, que não dá para bater o martelo, porque a ação de fazer com que eles enxergassem de novo quem Jesus era foi do próprio Deus também. Não foi porque eles viram Jesus partindo o pão. Então, até alguns falam, mas provavelmente eles nem estavam na última ceia. Alguns falam que era só os 12 ali, né? Os 12 discípulos. Então provavelmente eles nem viram. Mas o fato de Jesus partir o pão era algo mais comum do que somente na Santa Ceia. Então não lembra só a Santa Ceia, né? Um fato de partir o pão em que os discípulos, a grande multidão, os discípulos que estavam além dos 12, os seguidores de Jesus, viram foi na multiplicação dos pães e peixes. 5.000. E ali é o mesmo texto, a mesma frase, né?
E partindo o pão, deu a eles. Jesus deu graças a Deus, partiu o pão e entregou a eles. Esse texto também está lá nessa multiplicação. Então, não dá para ensino, algo assim, até dá para fazer uma relação com a Santa Ceia aqui, mas acho que não é a ênfase de Lucas. Lucas apenas está contando algo que Jesus fazia já rotineiramente, né, com as pessoas que estavam seguindo ele. Então, os olhos dos discípulos foram abertos. E também, por último, os discípulos, é interessante, eles primeiro, quando voltam para Jerusalém, eles primeiro esperam os outros falar que viram. Depois deles falarem, né? Eles não chegam e falam, a gente viu Jesus. Eles chegam lá e, pô, e se encontram com os outros e os apóstolos dizem, não, tá tranquilo, Jesus de fato ressuscitou. E aí eles falam, né? Então os dois contaram o que havia acontecido com eles na estrada. E agora esse comentário aí de São Pedro faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque, qual que poderia ser um dos motivos, né, de aparecer para dois caras assim que nem eram os best friends lá de os amigos mais íntimos lá de Jesus, né? Mas é interessante onde estiverem dois ou três caminhando aí ali eu estarei. Muito boa lembrança. Quanto tempo será que já foi? Perdi. Eu no pior que a gente começou. Bem que eu acho que dá pra gente encerrar aqui. E aí, pra semana que vem, a gente deixa o início do livro de Atos pra encerrar. Beleza. É hoje que vai ser a... Não, foi ontem? Quarta, né? Ontem, Sim. ontem foi quarta. Ontem foi a noite mais longa do ano, né? Se fosse na quinta-feira, a noite mais longa, daria pra gente se alongar aqui. Como hoje é quinta, né? Não é quarta, então... Vamos ver então o finalzinho aqui. Jesus finalmente não aparece para os discípulos. Olha aí. Até achei que Jesus tinha ficado de cara com os discípulos, porque abandonaram. Não acreditaram, né? Abandonaram Jesus na hora da morte ali, e aí Jesus, então não vou aparecer. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Ainda estavam falando sobre estas coisas. Os discípulos ainda estavam falando da aparição de Jesus, os discípulos de Emaús, né? Ou também quando Jesus apareceu para Pedro. E Lucas, é interessante que ele coloca aqui, né? Quando viram Jesus, ficaram assustados, como se fosse um fantasma. E daí a gente disseram de fato ressuscitou.
Ai, ai. E daí Jesus, né, como naquele choque assim, de realidade, então, traz comida para mim, né? O espírito não vai comer. Que nem aquele filme do Pirata do Caribe lá, que o cara vai comer e a comida sai. Sem o povo lá. E Jesus pede para tocar e tudo mais, né? Mas eu entendo. Agora, um ponto que me chama sempre muita atenção aqui é essa. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa é uma coisa que, não sei se vocês já escutaram algum comentário, né? Mas Lucas estaria falando aqui mais especificamente no contexto, né? Ou seria de uma forma geral? Tipo assim, tá, os discípulos até então, desde a caminhada que iniciaram com Jesus, Jesus não tinha dado ainda esse entendimento para eles. Talvez em parte, mas não completo. Não, eu estou sendo bem sério, eu não sei, nunca estudei muito sobre essa questão aqui. Até quando veio a gente pode dar uma olhada mais. Aqui, na verdade, ele repete para os discípulos o que os anjos disseram para as mulheres. Né? Sim. São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E da mesma forma que elas lembraram, né? Não é verdade, ele disse. Eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas um paralelo com as escrituras. Um palpite. É uma coisa que me intriga também. Se a gente olhar para o texto em si, daria para dizer que é mais para esse contexto, né? Não algo geral. Uhum. Tipo assim, para tudo que eles explicaram agora está fazendo sentido, né? Acho que é dentro da profecia, né? Do próprio Cristo mesmo, né? Tudo relacionado a ele. E mais voltado em relação a essa ressurreição, né? Mas o fato é que, e isso para mim é reconfortante, é de novo uma ação de Deus em relação a isso. Não tem revelação ou entendimento que não seja dado por Deus. Isso de novo fica em parte. Jesus aqui dá a eles o entendimento. E esse entendimento aqui não é muito o que a palavra em português às vezes nos sugere, né? De ser um entendimento. Intelectual apenas. Eu acho que essa palavra é melhor. Porque racional, de uma certa forma, né? Mas esse entendimento mais teórico, como se fosse assim, vamos somar 2 mais 2 aqui, então vai dar 4. Não é esse entendimento, tipo, agora, viu, aquela vez que Jesus estava lá falando sobre isso, não. Mas é o entendimento de quem é o próprio Jesus, o que ele é, aquilo que ele veio fazer. Então, de novo, e isso é importante dentro da nossa doutrina, né? Principalmente após a reforma, que não tem como a gente chegar a conhecer Deus sem que ele se faça conhecido, né? Ou podemos até usar a palavra entender, né? Uhum. De novo, volto ao exemplo, a gente pode estudar, pode fazer, né, estudar a ciência da religião, um exemplo. Pode ser que a gente não entenda quem é Deus, mas quando Deus permite que isso aconteça, a gente vai entender. Aí vem, a gente vai conseguir explicar Deus? Aí é outra questão. Nesse contexto aqui, entender e explicar são diferentes, né? A gente não explica Deus a não ser daquilo que ele se revelou. E aquilo que ele revelou para nós não abrange tudo que Deus é. Mas entender que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o meu Salvador, isso é ele que faz em nós, né? A teologia da glória é dessa teologia da cruz. Né? A teologia da glória é busca explicar Deus em sobrenatural, né? A teologia da cruz é explicar ele na cruz e ressurreição. Entender na cruz e ressurreição. Deixa eu ver se eu acho que a palavra Lucas 24.
sei se mais alguém tem um comentário aí nesse. Cara, eu tenho um, na verdade, usa esse contexto, mas não é especificamente sobre ele. Eu vi esse comentário recentemente. Enfim, estou lembrado agora. Mas algumas pessoas comentam, né, contra a presença real de Cristo na Santa Ceia, dizendo que ele está à destra de Deus, né, no céu, que, cara, pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas essas passagens aqui, tanto de Jesus desaparecendo no caminho de Emaús, quanto essa aparição seguinte, que aqui em Lucas não fala, mas outro livro comenta que eles estavam, né, num lugar fechado, de portas fechadas, e Jesus, para aparecer ali, passou pelas paredes, portas e tal. Então mostra como o corpo dele, mesmo ali no corpo humano, não era mais um corpo humano. Um corpo como o nosso, que é limitado, espaço. Então, o que não é, obviamente, não é impossível para Deus estar, sim, presente realmente na Santa Ceia. Pois é, e essa parte da ascensão, né? É o que eu acho muito interessante, que Jesus seria o protótipo de um corpo ressuscitado que nós teríamos no futuro, né? Então, por mais que ele seja ainda ser humano, tem um corpo humano, ele não é como a gente, né? Ele tem esse corpo glorificado, como diz o texto, que pode estar em características que Deus deu a ele mesmo, né? Então, não tem como a gente dizer o que pode ou não pode, né? Sim. Agora, a questão da presença real é justamente depende dessa característica sobrenatural que a gente não entende, né? Está presente de forma sobrenatural. É uma boa. Verdade. Até tem outros momentos em que há alguns relatos, né, de Jesus, quando estava para ser preso lá, ele desaparece, era na sinagoga. Não lembro. Também há uma sugestão ali do texto em que realmente ele, tipo assim, deu uma de Goku lá, botou a luz, apareceu em outro lugar. Mas é o poder de Deus, né? É um poder que a gente não consegue. Aqui, qual tradução que vocês têm aqui? Eu não. Lá no versículo 38, qual que é cabeça ou coração que está aí? Aqui na minha coração. Porque vocês estão. Mas é curioso, porque Cabeça. aqui diz, é a Almeida antiga, né? Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Aqui também, nem nada tá coração, mas na integral tá cabeça. Daí eu sublinhei aqui e desenhei o coração. No grego tá cardia, né? Coração mesmo. Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. No grego tá coração. Cara, essa é uma parada que eu ainda não estudei também. Esse negócio, o que seria, tá falando de coração? A gente entende, mas é uma coisa assim da onde que vem isso, cara? Eu uso um coração para falar de questões, às vezes pode ser um entendimento meu, né? Meio que separa assim, não, que é da cabeça é racional, o que é do coração é sentimento. Aí tu vai pensar, não, o coração é só carne e sangue. Porque se você souber aí, manda aí nos comentários aí da onde que vem essa questão, porque realmente principalmente nos livros de sabedoria que a gente tem, os livros de sabedoria que a gente tem do Antigo Testamento falam sobre essa questão do coração, né? Coisas que vêm do coração. O coração pode ser, geralmente é ligado a algo ruim, né? No texto bíblico, mais às vezes pode ser algo bom também. O que me veio aqui agora na cabeça foi uma vez que eu escutei, foi numa aula acho que de exegese mesmo no Antigo Testamento, sobre a questão das entranhas, Sim. coisas ligadas ao ser humano brotam,
se tu tá nervoso ou algo assim, aqui, né, sente algo nesse sentido. Não, os orientais também falam das tripas mesmo. Né? Tem essa coisa aí de sentir aquela coisa na barriga, eles usam também, ao invés de coração, nas tripas, realmente. Entre, É o frio na barriga. frio na barriga. Pô, agora eu fiquei em dúvida em relação à minha esposa. Será que eu amo ela de todo o meu coração? Ou de toda a minha mente? Ou de todas as suas tripas. Ou de todas as minhas entranhas? Já pensou, Patrícia, eu te amo tanto que as minhas entranhas glorificam com a tua presença. Que lindo isso. É, o coração enganoso, né? A gente fala, pô, te amo todo o coração, então. E aí? Interessante. Vou dar uma pesquisada nisso também. Duas coisas aí para lembrar. Mas eu acho que essa tradução aí é interessante, né? Topem Pensamento do coração. do coração. É porque os discípulos ali estavam assustados, né? Demonstrando obviamente fraqueza e dúvida. E o próprio Lucas diz isso, né? Sobre essa dúvida. Então, Pois é. nesse contexto aqui, esse coração pode ser em relação a isso ainda. Né? Por que sobem dúvidas? Por que vocês estão estremecidos, né? Angustiados com essas dúvidas? Fazem que... E é curioso que, voltando um pouquinho ali, ele fala, né? Ressuscitou verdadeiramente e tal. E já apareceu a Simão. Uhum. E Simão estava aqui ainda. E provavelmente curioso, porque os outros dois discípulos também estavam juntos. sim, estavam falando ainda. Né? Que vieram de Emaús. E mesmo assim, o que você... E é Jesus que pergunta, né? O que vocês estão assustados? Jesus viu. Mas a frase que Jesus fala também é boa, né? Que a paz esteja com você. Jesus está falando aqui, a paz sou eu. Não, mas enfim, é fácil, né, julgar lendo a história contada já. Mas os caras estavam morrendo de medo, né, de Jesus tinha sido morto, o que aconteceria com eles, escondidos em Jerusalém, num lugar fechado, e aí do nada Jesus surge. E aqui também desmitifica a questão do Tomé, né? Coitado do Tomé. Porque Jesus viu que os caras não estavam acreditando, e aí Jesus diz, então toca aqui, né? Veja aqui, né? Toca aqui as minhas mãos, os meus pés. E mesmo assim, meio que eles ainda não estavam acreditando, então me dá uma coisa para comer. Pois é, Aí depois dizem que Tomé era... sacanagem. Tomé foi o azarado que chegou depois. Os discípulos fizeram a mesma coisa que Tomé. Tomé só foi o azarado que chegou depois. Isso aqui também, pensando agora, é interessante, porque Jesus podia ter dito, não, vocês têm que acreditar em mim, não precisa tocar. Só acredite, eu tô aqui. Ele faz questão de nos mostrar quem ele é. Ele fazendo o link com o culto da semana passada, né, que a gente falou dessas manifestações do reino de Deus. É interessante que a gente poderia ter pontos na nossa vida em que a gente conseguisse afirmar assim, cara, foi um momento em que Jesus, para nós, né, em relação a Jesus, ele está sempre presente. Não, ele nem diminui nem aumenta a presença dele. Mas a gente passa por situações em que, cara, a gente esquece que Jesus está presente. Tipo, a gente não fica lembrando disso o tempo todo. Mas tem situações que parece que agora ele está tão perto que eu sinto o papo da nuca. Mas essas situações, digamos assim, fazem com que a gente, momentos específicos, que a gente lembre e diz, cara, eu usar a palavra sentir, né? Eu senti Jesus naquele momento. Ou a mão de Deus. A gente escuta as histórias de libertação, né? Ou de livramento, que as pessoas às vezes contam, né? Um anjo, né? O próprio Deus, sei lá. Mas a pessoa sente algo específico, né? E isso toca ela tão profundamente que ela acompanha.
Claro, o ponto é você querer fazer com que todas as pessoas tenham essa mesma sensação. Aí já é outro problema. E que você diz assim, você ainda não teve uma experiência com Jesus? Eu digo, pô, eu tive no meu batismo. É a maior experiência com Jesus que essa, né? Mas isso pode acontecer com algumas pessoas ou não. Mas o fato é que se isso acontecer, ou se isso aconteceu na sua vida, é para que Jesus realmente está tentando te dizer, olha, eu estou aqui, né? Pare de duvidar, pare de achar que eu não estou, mas não tente forçar isso na vida de outras pessoas, né? Pois é, independente de se ela é cristã ou não, né? Cada pessoa já vai nascer com uma personalidade. Quando ela é cristã, continua seguindo ela. Uns são mais sentimentais, outros são menos. Uns são mais sensíveis, outros são menos. Então, tem muito dessa questão. Querer determinar as coisas para as pessoas, né? Todas elas são diferentes. Esse teu coração está muito frio, André. Tem que caminhar pela estrada de Como de Maús. uma unção, A estrada de Maús é pentecostal, né? ungido lá. Mas enfim, acho que seria isso. Chegamos ao fim de Lucas, vendo agora a ascensão. Vamos lá. Então, Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, quando estava os abençoando, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Jesus, então, aqui levantou a mão e Deus puxou, é isso? Estava no 32, já Pode se dizer assim. Isso é importante, de novo, né? Jesus não sobe sem o seu corpo, né? Isso é importante que Lucas está mostrando, né? Jesus é verdadeiro homem ainda hoje. Isso é importante, né? Não deixou de ser aquilo pelo qual ele foi gerado, né? Isso também faz parte do que nós confessamos. E aqui tem a bênção, né? Jesus abençoa. Lucas é bem sucinto aqui, né? Não se alonga muito nesse momento, apenas diz que Jesus foi levado aos céus. É importante, né? E a retirando dele sendo elevado aos céus. Aqui parece que, né, foi tudo uma coisa depois da outra, né? Bem rapidinho. Mas em Atos aí ele explica melhor. Isso, teve um tempo um pouquinho maior. Uhum. Mas fica a dica de Lucas, né? Se Jesus está no céu, você precisa estar no templo. Sempre. Sempre no tempo. Óbvio que aqui os discípulos voltaram para lá porque Jesus pede para eles esperarem em Jerusalém a vinda do Espírito Santo. Isso aqui é bem enfatizado. Lucas também vai mostrar isso depois no segundo volume desse livro que estamos lendo. Mas aqui fica esse relato então de Jesus sendo elevado aos céus e os discípulos voltando para Jerusalém, cheios de alegria. Viu, André? Não é assim, cara. Cristão não pode ser triste. Mais um mito que a gente derruba. Tem que dançar. Tá certo. Ok, acho que seria isso. Não sei se alguém tem mais um comentário. Isso aí. Uma boa noite aí para vocês. Boa quinta-feira. Hoje, dia 22 de junho. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem ainda é junho? Né? 28. 28 de junho. Deus abençoe. Boa noite. Valeu. Boa noite. E até semana que vem. Depois vocês colocam aí nos comentários, ficou mais legal assim. Eu gostei. Já fez.